Abramos nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus, capítulo de número 12, versículo 4 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar, te agradecer por este dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Te agradecer pela saúde, meu Deus, e pela força que o Senhor nos deu de estar na tua casa nesta manhã. Estamos aqui para te servir, para te prestar um culto que te seja agradável por meio do sangue de Cristo. Mas também queremos ser edificados por tua palavra para melhor vivermos de acordo com a tua vontade. Então nós te pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações. Nós te pedimos porque nós dependemos totalmente do Senhor, tanto na transmissão da tua palavra como na recepção da mesma em nossas mentes. Então prepara nossos corações para que seja terra fértil a tua palavra e que teu Espírito Santo venha fazer com que essa mensagem seja aplicada de uma forma eficaz em nossos corações. Tudo isso nós te pedimos visando tão somente a tua glória. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Irmãos, muitas pessoas, às vezes até mesmo no meio reformado, confunde a questão da ação de Deus do Antigo e do Novo Testamento. Algumas pessoas não entendem que o mesmo Deus do Antigo é o mesmo Deus do Novo Testamento. É comum você perceber que alguns crentes fazem essa dicotomia, essa separação entre o Deus do Antigo e do Novo Testamento. E de fato, se você fizer uma leitura superficial da Bíblia, a impressão que nós temos é que o Deus do Antigo Testamento é um Deus de justiça, de juízo, é um Deus irado, que matava os crentes quando cometiam pecado. E a impressão que nós temos no Novo Testamento é que o Deus do Novo Testamento, ou seja, Jesus Cristo, é o Deus de amor, que pregou a paz. Mas será que está correto essa hermenêutica, essa interpretação das Escrituras Sagradas? É óbvio que não está correto. E nós precisamos nos corrigir no que diz respeito a essa perspectiva a respeito de Deus, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Isso é muito importante no que diz respeito ao sermão que traremos hoje e à mensagem do texto de Hebreus. Nós precisamos entender se o Deus do Antigo é o mesmo Deus do Novo Testamento em termos de ação. E é o mesmo Deus. Em primeiro lugar, nós temos que entender que o Deus que castigava o povo de Israel, até mesmo com a morte, como fez muitas vezes abrindo a terra, fazendo com que o povo morresse por causa da sua rebeldia, aquele Deus é o próprio Jesus Cristo. O Novo Testamento deixa claro que Jesus estava desde o princípio da criação e até mesmo nos dias de Moisés. Era Cristo que estava guiando o povo no deserto, era Cristo que estava punindo aquele povo. Nós devemos entender também, queridos, que no Novo Testamento a impressão que nós temos de que Deus é um Deus somente de amor. Isso já traz uma concepção errada de amor, mas nós pensamos às vezes
que Jesus Cristo é só um Deus de amor, nós esquecemos que quem vai lançar as pessoas no inferno é Jesus. Porque ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, os que estiverem à direita, os que estiverem à esquerda, apartai-vos de mim. Nós esquecemos que o Deus do Novo Testamento foi o Deus que matou Ananias e Safira. Nós esquecemos muitas vezes que o Deus do Novo Testamento é o Deus que Paulo fala lá na sua carta de Corinto, dizendo que muitos crentes estavam dormindo por causa da disciplina de Deus. E dormindo ali não era dormir fisicamente, era mortos. Ou seja, Deus tinha matado muitos crentes e outros estavam doentes, enfermos. Em Apocalipse, Jesus Cristo fala a respeito de uma mulher a qual ele denomina como Jezabel, dizendo que se ela continuasse a perverter a igreja dele, ele iria deitá-la de cama enferma, e se continuasse, ele iria então matá-la. Então, perceba que essa perspectiva de que o Deus do antigo é o Deus duro, o Deus severo, e o Deus do novo é o Deus bonzinho, está errada, porque é o mesmo Deus. Deus, ele age com bondade e misericórdia no Antigo Testamento, da mesma forma como ele age com ira. Ele age com misericórdia e com amor no Novo Testamento, da mesma forma que ele age com ira. E nós precisamos entender, assim como o povo, como os hebreus que receberam essa carta, que o Deus do Novo Testamento e o Deus dos nossos dias é o mesmo ontem, hoje e sempre. Alguns crentes daquela igreja, da igreja para a qual foi escrita esta carta no ano de 69 a.C., nós não sabemos exatamente qual era a cidade e qual era esta igreja. E nem sabemos quem foi o autor da carta aos hebreus. Mas nós podemos entender que aqueles crentes estavam pecando contra Deus, muitos deles, e estavam achando que Deus não iria retribuir com ira ou com juízo o pecado deles. Eles estavam achando que o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, que nós estamos no tempo da graça e não da lei. E por causa disso, muitos estavam vivendo pecando de uma forma desordenada e sem temor de Deus. O capítulo 10 deixa isso muito claro. O capítulo 10 de Hebreus, perceba, o capítulo 10, versículo, que fala exatamente sobre isso, versículo 26. Veja que alguns crentes estavam vivendo deliberadamente em pecado, na perspectiva de que Deus não iria corrigi-los. 10, 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Alguns estudiosos acham que esse texto não está falando de crentes, não é para crentes, são para apóstatas. Pessoas que se afastam da fé. Veja o versículo 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Esse texto está falando de crentes. Esse texto está falando para a igreja. Agora volte para Hebreus capítulo de número 12. Nós precisamos aprender com esta carta, nós precisamos aprender com o autor desta carta, que nós estamos vivendo no tempo da graça, mas o Deus da graça, o Deus de amor, é o mesmo Deus de justiça e que quer o seu povo puro. E que por amor ele corrige o seu povo. Nós precisamos entender isso de forma introdutória para que possamos adentrar ao sermão que nós já começaremos a expor do texto. Que tipo de comportamento aqueles crentes estavam tendo que precisava de disciplina de Deus? Porque o texto de Hebreus 12 deixa claro que Deus iria disciplinar o seu povo se eles continuassem em pecado. Que tipo de pecado eles estavam cometendo? Aliás, nós hoje em dia cometemos pecados dignos de disciplina de Deus? Veja, alguns pecados que aquele povo estava cometendo. Não estava crescendo espiritualmente, capítulo 6 diz isso, que eles estavam necessitando ainda de leite. Não estavam se esforçando para conhecer mais a Deus, para se aprofundar na palavra. Eles tinham parado na caminhada cristã, não estavam crescendo e Deus iria corrigi-los se eles continuassem assim. O texto fala que alguns crentes deixaram de congregar. Está escrito lá em Hebreus capítulo 10. Como era costume de alguns, eles deixaram de congregar e Deus iria corrigi-los. Esse era o motivo da disciplina de Deus. Alguns estavam sendo impuros, como Esaú. Está escrito também nos últimos capítulos.
Alguns não estavam tratando com honra o casamento, porque ele fala no capítulo 13 que devemos tratar com honra o casamento, o matrimônio. Alguns estavam... De que forma? O marido não estava cumprindo o seu papel de marido, a esposa não estava cumprindo o seu papel de esposa, e era um casamento que trazia mau testemunho. Queridos, são várias as atitudes. A relação com a liderança. O capítulo 13 diz: obedecei a vossos guias, sabendo que eles prestarão conta das vossas almas para Deus. Então, os desvios que essa igreja estava tendo eram muito, tanto na questão teológica da fé, cristológica, quanto na questão moral. Nós devemos tomar muito cuidado sobre essas questões em nossas vidas. E se Deus falar ao seu coração hoje, de forma dura, você tem que sair daqui hoje com o coração grato a Deus. Se você sentir que Deus está te corrigindo, você tem que cantar aquele hino que nós cantamos no início. Graças te dou pela correção paterna quando eu falho. Então não se entristeça, mas agradeça a Deus pela correção. Mas pastor, e se esse sermão não fizer sentido para mim? Veja, esse sermão ele tem 3 aplicações. A questão da disciplina de Deus, essa mensagem se aplica para 3 grupos de pessoas. Em primeiro lugar, para os crentes verdadeiros e sinceros. Porque nós, sendo crentes verdadeiros, sinceros, mas nós podemos ter momentos de falha em nossas vidas. Assim como Davi teve. Davi adulterou, cometeu homicídio e não tinha caído em si, até que o profeta o repreendesse. Então pode ser que você seja um crente verdadeiro e sincero. Mas existem falhas em sua vida que você não está se esforçando o quanto deveria para mudar. E Deus quer te corrigir. Essa mensagem também é direcionada aos falsos crentes. Ou você supõe que aqui dentro da igreja não existe falsos crentes? A única igreja pura e verdadeira é a igreja invisível. Nós somos igreja verdadeira, mas nós somos igreja visível, aonde existe o joio e o trigo. E esta mensagem para você que está dentro da igreja, mas dá mau testemunho lá fora, não se importa com o Senhor e não tem temor de Deus e não abandona seus pecados, essa mensagem serve como aviso para você. E para quem não nasceu de novo, que você venha se converter e crer em Cristo como seu Salvador, para que essa mensagem faça mais sentido ainda em sua vida. Queridos, nós trataremos sobre a disciplina, como os irmãos viram até agora. Nós precisamos entender por que Deus disciplina o seu povo. E o objetivo do capítulo 12 de Hebreus é explicar exatamente isso. Por que Deus disciplina o seu povo? Esse é o tema do nosso sermão de hoje. As razões por que Deus disciplina o seu povo. Em primeiro lugar, Deus disciplina o seu povo para testificar o seu amor. Capítulo 12, versículo de número 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Se você está sendo disciplinado por Deus, ou se você vai ser disciplinado por Deus, entenda isso como uma atitude de amor de Deus. Não é uma atitude de abandono, de ira, mas de amor. Aliás, será que Deus fica irado conosco quando nós pecamos? Não. Deus não fica mais irado com o crente, porque Cristo já levou a ira de Deus sobre si. Mas ele fica triste. E muitas vezes ele nos açoita de uma forma dura, porque nós precisamos ser corrigidos. E isso é prova de amor. E de que forma acontece essa disciplina? Deus corrige o seu povo, em primeiro lugar, de forma verbal. Porque a disciplina em si, ela não é apenas o açoite. A disciplina ela tem 2 viés. Ela vem de forma verbal. Corrigir alguém verbalmente é um tipo de disciplina. E se a pessoa não for corrigida, então vem o outro tipo de disciplina, que é a disciplina na prática, que é o açoite. É o açoite. Veja que Deus ele sempre faz isso. Primeiro ele avisa, ele exorta verbalmente, o versículo de número 5. E estás esquecido da exortação. Deus é um Deus de muita misericórdia. Leia os profetas, os reis, as crônicas, e você vai perceber que Deus sempre avisava antes. Os profetas serviam para isso, para avisar o povo, exortar o povo. Arrependam-se.
Então talvez a mensagem de hoje caia em seu ouvido como um aviso de Deus, para que você se arrependa, para que Ele não venha com açoite. É bem verdade que nem toda luta que nós passamos em nossas vidas é disciplina de Deus, por algum pecado específico. Cabe a você, em um relacionamento com Deus, em oração, consultá-lo e dizer: Senhor, isso que está acontecendo comigo é disciplina? O Senhor está me corrigindo de algum pecado? Isso é importante, queridos, porque nós devemos entender que nem toda disciplina, nem todo crente sabe quando está sendo disciplinado por Deus. E por que isso? Porque nem todo crente tem um coração quebrantado. Você ter consciência que está sendo disciplinado por Deus, isso é um presente de Deus. Isso é um privilégio que o Espírito Santo concede a alguns. A quem? A quem tem um coração quebrantado e diz: Senhor, o Senhor está me corrigindo? Porque tem crente que Deus bate de um lado, Deus açoita do outro lado, Deus corrige do outro lado, e o crente não acorda, não associa tudo isso com uma disciplina de Deus. Você tem que consultar o Senhor no seu travesseiro e dizer: Senhor, o que está acontecendo comigo? É apenas provação? Ou o Senhor está me corrigindo de um erro específico? Aprenda a consultar a Deus a respeito disso. Senhor, o Senhor está me corrigindo? Veja que quando nós somos novos convertidos, isso acontece de forma natural. A pessoa que está no primeiro amor, o novo convertido, tudo que acontece na vida dele, ele já consulta a Deus. Será que é porque eu fiz isso de errado? Mas depois a gente vai ficando velho na fé. Se acostuma com o pecado, se acostuma com a vida cristã, de uma forma que nem ouvimos mais o Espírito Santo. Em que sentido? Quando nós fazemos coisa errada, nós perdemos aquela sensibilidade de entender: opa, isso que eu fiz está errado, eu preciso me arrepender. Isso é o Espírito Santo incomodando o seu coração. Mas conforme vai ficando velho na fé, perde essa sensibilidade. E Deus corrige e a pessoa não se toca que Deus está corrigindo. E se você ler as Escrituras Sagradas com cuidado, você vai perceber que em alguns casos Deus corrigia e a pessoa tinha consciência, e em outros casos Deus corrigia e a pessoa não tinha consciência. Cabe a você ter um coração quebrantado e consultar a Deus. Deus, o Senhor está me corrigindo? E a correção de Deus acontece de forma verbal ou na prática com exortação. E primeiro ele avisa. E isso tudo é prova do seu amor. Deus faz isso porque Ele nos ama e nós precisamos ser corrigidos. Agora, veja, o que isso tem a ver com amor? Tudo. Não precisaríamos da ciência para entender isso, porque a Bíblia já é suficiente. Mas caso você queira se apoiar em alguma pesquisa, a própria ciência diz que uma criança não corrigida, ela é insegura quanto ao amor dos pais. Quando nós entendemos que Deus nos corrige, isso nos traz segurança quanto ao amor de Deus. Isso é prova do amor de Deus. Então entenda isso. Se você está sendo corrigido por Deus, é porque Ele te ama. Em segundo lugar, o segundo motivo por que Deus nos disciplina é para testificar a nossa filiação. Em primeiro lugar, para testificar o seu amor. Em segundo lugar, para testificar a nossa filiação. Versículos 7 a 9. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Atente para o versículo 8. Mas se estáis sem correção, logo sois bastardos e não filhos. Será que existe crente sem correção de Deus? Depende. Se você entender crente como a palavra evangélico, existe. Existem muitas pessoas, membros de igreja, que estão sem correção. Por que, pastor, que estão sem correção? Porque não são filhos. Entenda uma coisa muito séria. Deus não bate no filho dos outros. Ele só corrige, ele só açoita os seus filhos. E aonde vem a aplicação disso para nossas vidas? Essa palavra vai para você, que está dentro da igreja, se denomina crente, mas não tem temor de Deus. Peca,
não se arrepende e brinca com Deus. Aí você pensa, mas pastor, essas pessoas brincam com Deus, pecam contra Deus e Deus não faz nada, elas continuam numa vida boa, parece que nada acontece. Sim, porque Deus não corrige o filho dos outros, porque Deus não bate no filho dos outros. Por isso que dentro da igreja existem pessoas que pecam contra Deus constantemente e nada acontece. Parece até que Deus está permitindo, e a gente questiona às vezes a justiça de Deus. Mas Deus, o Senhor não é um Deus justo? O Senhor disciplinava o povo na época do Antigo Testamento, do Novo Testamento. O Senhor não vai corrigir esses crentes que ficam dando mau testemunho? Queridos, Deus só vai corrigir quem é filho. E se você está pecando contra Deus, e se você está sendo corrigido, é porque você é filho de Deus. Isso é uma maneira dele testificar que você é filho. Então não enxergue com maus olhos a disciplina de Deus. Não desmaies quando por ele és reprovado, porque isso é uma prova de que ele te ama. Bem-aventurado aqueles que acatam a disciplina verbal e já se arrependem quando Deus corrige na palavra. Bem-aventurado tu és se quando tu ouvir todo esse sermão, saíres daqui com o coração contrito e arrependido. Porque se você não se arrepender, e se você é crente de verdade, Deus ele vai derramar sobre ti um açoite, uma disciplina. Pastor, você está profetizando, está aparecendo os neopentecostais profetizando? Estou expondo a Escritura. Esse é o recado de Deus. Caso você não se arrependa, Deus ele vai vir até você e amorosamente vai te corrigir, dolorosamente. Aprenda isso. Em primeiro lugar, Deus ele nos disciplina para testificar o seu amor para conosco. Em segundo lugar, para testificar nossa filiação, porque nós somos filhos de Deus. Ele tem que nos corrigir. Em terceiro e último lugar, porque Deus nos disciplina para transformar o nosso caráter. Versículo 10 e 11. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Deus, quando ele disciplina um crente, é porque ele quer melhorar esse crente. Ele quer transformar o caráter desse crente. Deus ele tem esse propósito em nossas vidas. Esse é o plano de Deus que está escrito de forma clara para todos os crentes. Deus ele quer transformar o seu caráter na imagem de Cristo. Ele vai fazer isso de uma forma ou de outra. Caso você tenha um coração contumaz, nós temos que entender que existem crentes com coração quebrantados e existem crentes mais duros de coração. Existem crentes que é necessário o Espírito Santo bater de forma mais pesada, mais dura, para que haja arrependimento. Mas se Deus está fazendo isso, é para transformar o seu caráter para que você seja mais parecido com Jesus. E nesse tratamento, a disciplina, queridos, nós temos que admitir que apesar de que a disciplina ela visa testificar o amor de Deus, a filiação de Deus, ela é um processo doloroso. Isso causa tristeza aos nossos corações quando nós estamos sendo disciplinados. Você não pode exigir de uma criança que está indo tomar uma vacina, que ela tome a vacina sorrindo. Dói. Acontece conosco quando Deus nos disciplina. Dói. Nos entristecemos, nós choramos, nós perguntamos, Senhor, por quê? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Olha o versículo 11, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas aonde está o consolo em meio a essa tristeza? É saber que Ele está fazendo o melhor para você. Ele está te corrigindo porque Ele quer o seu bem, e o seu bem é o seu caráter. Ele quer fazer com que você participe da santidade dEle, que você dê frutos no seu caráter, versículo 11. Entretanto, depois produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado fruto de justiça. Bom, qual deve ser minha responsabilidade diante disso? Se eu sei que Deus está me disciplinando para transformar o meu caráter, o que eu devo fazer? Qual é a minha atitude? Bom, você pode acelerar o processo do fim da disciplina. Você pode acelerar esse processo. Como assim, pastor? Vou explicar aos irmãos. Se Deus está te corrigindo de determinado erro seu,
um comportamento seu, como você acelera o fim dessa disciplina? Simples, se arrependendo e abandonando o seu pecado. O versículo 4 deixa isso de forma muito clara. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Por quê? Que esse versículo que fala de luta contra o pecado está no contexto inicial do texto que fala da disciplina. Por quê? Porque quando Deus disciplina é para corrigir a respeito de algum pecado específico. E se você se arrepender, então torna-se desnecessária aquela disciplina específica. Aí você diz, pastor, mas é difícil abandonar o pecado. Nós temos que admitir que não é fácil. Não é fácil. Para algumas pessoas, a fraqueza que precisa ser abandonado é a fofoca. Para algumas outras pessoas, a fraqueza que precisa ser abandonada é a mágoa, como está escrito no capítulo 13, raiz de amargura. Para algumas pessoas, a fraqueza que precisa ser abandonada é fraqueza de ordem sexual. Sei que alguns se escandalizam quando a gente fala sobre a questão de sexualidade, mas isso é muito forte hoje em dia na nossa sociedade. Nós somos violentados com imagens sexuais o tempo todo. E alguns crentes não aguentam, não resistem e caem na fraqueza sexual, se escravizam na pornografia ou na malícia, na impureza. E saiba que Deus, por amor a você, porque Ele te ama, Ele vai te corrigir e te libertar disso, ainda que de forma dolorosa. Mas a nossa responsabilidade em tudo isso é, você tem que lutar. Está escrito na vossa luta, mas pastor, é difícil. Nunca vai ser difícil o quanto Cristo sofreu. Porque o comparativo aqui é Jesus. A referência é Cristo. Ele lutou até o sangue, até suar sangue no Getsêmani. Você chegou a lutar, a resistir até esse ponto? Então é possível sim resistir ao pecado. Estou falando de crentes que nasceram de novo e que têm o Espírito Santo. É possível sim. Então, se você não quer receber o açoite, a disciplina, então abandone a sua vida de pecado. E não coloque desculpas dizendo que é difícil, porque na nossa luta contra o pecado nós não resistimos até a carne. Concluindo, queridos, nós entendemos até aqui que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento que disciplina da mesma forma, que castiga. E cabe a você consultar o Senhor se o que você está passando é disciplina de Deus, para que você mude. E a sua responsabilidade é abandonar o pecado. E Deus mostrou na sua palavra os 3 propósitos da sua disciplina. Testificar o seu amor, testificar a nossa filiação e transformar o nosso caráter. O que resta-nos diante destas palavras? Em primeiro lugar, não menospreze a correção do Senhor, versículo 5. Filho meu, não menosprezes. O que significa isso? Tem crentes que são disciplinados por Deus, mas não se importam em mudar de vida. A Bíblia diz, atente para a disciplina, não menospreze a correção que vem do Senhor. Não desanime, não desmaies, porque alguns quando são disciplinados desanimam. Não querem mais vir à igreja, não querem mais orar nem ler a Bíblia. Fazem birrinhas com Deus. Sim, eu não quero mais, como Elias fez na caverna. Se Deus está disciplinando você, é para você mudar de vida e se reanimar para que você possa até abençoar outras vidas, como diz o versículo de número 12 e 13. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Ou seja, para que você ainda se torne bênção na vida de outras pessoas, reanimando outras pessoas. Queridos, eu sei que essa mensagem de hoje foi dura, e ela tem que ser assim, porque nós precisamos sempre ser equilibrados com mensagens acerca da graça e da misericórdia de Deus, mas também acerca da justiça de Deus, porque a nossa natureza é muito perniciosa, e nos acomodamos com a certeza da salvação, e às vezes somos tentados a brincar com Deus, e Deus nos exorta de forma veemente e severa, para o nosso próprio bem e para a sua glória. Então, por que Deus te disciplina? Para testificar o seu amor, testificar a nossa filiação e transformar o nosso caráter. Que Deus assim nos abençoe, queridos.